Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Hoje eu vou fazer a alegria dos makers. Um circuito de um pisca-pisca sempre tem seu charme, desde o início da eletrônica até o 555, e atualmente o programa chamado Blink já vem instalado com Arduino. É um pisca-pisca com microcontrolador, mas hoje vou mostrar um pisca-pisca diferente, usando um SCR, um circuitinho realmente muito interessante. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura não podia ser mais simples. Um capacitor em série com LED em série com SCR. Esse circuito é a primeira versão, uma versão usando um SCR de baixa potência, um SCR do tipo S2097C. Por ser de baixa potência, a corrente de disparo do gate é muito baixa. Essa é uma versão de baixa potência, mais apropriada para acionamento de um LED. Mais tarde eu vou mostrar uma versão de alta potência. Vamos ver o funcionamento? O componente-chave para entender esse circuito não é o SCR, e sim o capacitor, pois nesse circuito é aproveitada a corrente de carga do capacitor para ligar o SCR, o diodo retificador de silício controlado. É isso que está escrito em inglês, e é isso que o SCR é mesmo. Ao ligar o diodo do SCR, está cortado, e não adianta polarizar direto que ele não liga. Para o SCR ligar, tem que forçar uma corrente a circular entre o gate e o catodo. Então ele liga, e aí vem o mais interessante, ele não desliga mais, não precisa mais da corrente de gate para se manter ligado. Por isso essa corrente é chamada de corrente de disparo. Para desligar o SCR, tem que desligar a corrente entre o anodo e o catodo. Aí tem o pulo do gato. Na verdade, não precisa cortar totalmente. Todo SCR tem uma corrente mínima para se manter funcionando. A corrente de sustentação, no datasheet chamado de Holding Current. Para o SCR, S2097C é da ordem de 5 mA e para o TIC 106 é da ordem de 10 mA. São correntes bem baixas, então abaixo dessa corrente é que o SCR desliga. O capacitor é o aço desse circuito. Quando o circuito é ligado, o capacitor está descarregado. E todo mundo sabe que o capacitor descarregado equivale a um curto-circuito. Ele deixa passar toda a corrente. A corrente, então, dispara com um valor máximo. E aos poucos vai decaindo em função da carga do capacitor, formando a curva exponencial da figura. Essa é a corrente de carga do capacitor. Durante o ciclo de carga, a corrente de carga do capacitor acende o LED e também dispara o SCR. Essa corrente passa pelo potenciômetro e chega ao gate do SCR, que dispara. O SCR carrega mais rapidamente o capacitor e o LED brilha com toda a intensidade até o fim do ciclo de descarga. Se tivesse só o capacitor no circuito, o LED ia dar uma piscadinha só. Para reiniciar o ciclo, foi colocada a resistência R1 em paralelo com o capacitor. Essa resistência vai descarregar o capacitor quando o LED apagar. O LED apagado funciona como um diodo aberto e o capacitor começa a se descarregar pela resistência R1. Uma vez o capacitor descarregado, o ciclo volta a se repetir. Note que o valor da resistência R1 tem que ser tal que, mesmo com o capacitor carregado, a corrente que circula por essa resistência tem que ser menor do que a corrente de sustentação do SCR. Senão, o SCR vai se manter acionado pela corrente que circula pela resistência R1. Essa corrente vai dar o brilho mínimo do LED. Na versão de baixa potência, o SCR precisa de uma corrente menor para desligar. Por isso, o LED vai apagar quase totalmente. Já no circuito de maior potência, o SCR TIC 106 desliga com uma corrente da ordem de 10 mA, que é uma corrente que ainda dá um bom brilho no LED. Por isso, ele não apaga totalmente nessa versão. Outro detalhe interessante nesse circuito é o potenciômetro P1. A sua função é limitar a corrente de disparo do SCR. O SCR também tem uma corrente mínima de disparo. É a corrente IGT. Seu valor no SCR TIC 106 é da ordem de 0,2 mA, mas a corrente de disparo do S2097C é bem menor. Por isso, as resistências de gate são tão diferentes. E mais, aqui tem outro pulo do gato. É possível ajustar o valor dessa corrente em função da tensão entre o anodo e o catodo. Para isso é usado o potenciômetro do gate. Essa é uma forma rudimentar de controlar a tensão de disparo do SCR, mas funciona.
funciona? É uma espécie de dimmer sem capacitor. Diz aí nos comentários se você já conhecia esse pulo do gato, o dimmer sem capacitor. Então, através do potenciômetro, é possível controlar o tempo de carga do capacitor, a frequência do pisca-pisca. Veja a versão de alta potência. O circuito é o mesmo, só os valores mudam. Eu fiz essa versão porque SCR de potência são mais comuns nos laboratórios. Sempre tem um pelos cantinhos. Aqui eu usei o TIC 106, um dos mais comuns. Eu usei acionando um LED, mas acho que dá para acionar uma lâmpada de carro ou outra carga de potência, como um solenoide, relé para fazer um pisca-pisca para lâmpadas de garagem e por aí vai. Tá aí uma sugestão de aplicação. As aplicações são muitas. Alerta para a câmera ligada, alerta para as garagens, sirenes e por aí vai. Mas veja a aplicação abaixo, um trêmulo usando um Vactrol. Essa eu vi numa revista americana. Fiquei de água na boca. Vou montar para comprovar se funciona. Claro que isso num próximo tutorial. Será que você também ficou curioso? Será que funciona? O que você acha? Veja o professor Bairro testando os pisca-piscas. Sim, estamos aqui no sítio do professor Bairro para mostrar o pisca-pisca funcionando. São dois, na verdade. Esse é um pisca-pisca com SCR bem pequeno, parece um transistor. O S2097 e aquele lá com SCR convencional, desse que todo mundo tem aí na sua gavetinha. O TIC 106. Note que esse aqui apaga mais, ó. O LED consegue apagar. Isso porque a corrente de sustentação é bem menor. Então o capacitor consegue carregar até uma corrente próxima do zero. Por isso que ele apaga. Já o TIC 106 ele é mais grosso. Ele precisa de uma corrente de sustentação maior. Então antes que o capacitor carregue totalmente, ele já desliga. Por isso que fica um pouquinho aceso ainda. Mas funciona perfeitamente. O ajuste feito aqui, ali dá para ver a forma de onda da carga do capacitor, coisa mais linda. Uma onda dente de serra. Rubens comentou, aumentei muito, olha lá. Vamos diminuir. Opa, é o meu dedo que está interferindo. Claro. Vamos diminuir aqui a frequência, aumentando, olha lá, carga e descarga. Agora, vamos diminuir a frequência, olha lá o tempo de carga. Vamos ver se é uma maravilha. Esse aqui é um circuito mais grosso. Esse é um circuito mais inteiro, mais apropriado para ser usado com LED. Então, um circuitinho pisca-pisca, bem fácil de fazer, rápido, leve e rasteiro, como todo maker adora. Bom proveito! Você viu nesse tutorial como montar um pisca-pisca usando somente um SCR. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!